Bom, pessoal, estamos de volta aí. Nossa live já estava rolando. Agora a gente voltou aí para conversar. O Instagram vai avisando o pessoal voltar, né? E o pessoal tá entrando aí de novo pra gente bater um papo, né? Então, enquanto o pessoal vai voltando aí para entrar, eu queria saber se vocês foram pensar em algumas perguntas para poderem me mandar para eu poder responder para vocês. Se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando, né? Se tiver alguém que quer participar da live comigo, aqui agora rapidinho, comenta aí embaixo, eu quero participar e fala o assunto. Se for um assunto interessante, a gente entra aqui em dupla na live e fala rapidinho, tá? Então é legal que vocês fiquem cientes. Eu tô vendo que tem um pessoal convidando e mandaram uma pergunta aqui. Vamos ver quem mandou. O Antônio perguntou: tem altura específica para zagueiro? Ah, Antônio, se tem altura específica para zagueiro, hoje em dia é basicamente a mesma coisa que goleiro, né? Alguns clubes têm um preconceito sobre zagueiros baixos, né? Então, se o seu filho, por exemplo, for baixo, ele vai ter que melhorar em alguma coisa. Ou ele vai ter que ter uma impulsão muito boa, ou ele vai ter que talvez ser muito forte fisicamente, né? Porque ele já sai em desvantagem com a grande maioria dos zagueiros do mercado. Normalmente, 1,80 para cima tem que ser um zagueiro, né? E aí ele tendo perto de 1,80, ele tem que ser ter uma impulsão melhor e coisas melhores de zagueiros. Porque quanto melhor, maior ele for, mais, vamos dizer assim, chama atenção, tá bom? Espero ter respondido sua pergunta aí. Mesma coisa do goleiro, faz um teste ósseo para ver até quando chega, às vezes pode ajudar. Vamos ver o que mais teve de pergunta aqui na caixinha de perguntas. Melhor atacante ele mandou. Cláudio, a família profissionalizar o atleta é uma alternativa? Eu não acho que seja uma boa, né? O seu filho tem que ser profissionalizado pelos méritos dele, né? Pelo que ele é de verdade, e por um clube que queira ele. Você profissionalizar, pagar para ele jogar, além de você estar tendo um custo que não deveria ser seu, deveria ser do clube, você vai estar, não digo enganando seu filho, porque pode ser que ele tenha potencial, mas não é algo muito real, sabe? Não é algo muito real. Então é muito melhor, às vezes, seu filho nem se profissionalizar e esperar um clube profissionalizar ele. Eu acho que é mais justo até com ele mesmo e digno, né? Já vi casos, sim, já ouvi falar de muita gente que profissionaliza, alguns clubes que pedem profissionalizar, mas não recomendo, não acho que seja o caminho certo, tá? Mas cada um sabe o que faz e as oportunidades que tem, mas eu não recomendaria, ok? Aqui o Edu Sampaio perguntou: qual a minha opinião sobre fazer um teste em um grande clube de São Paulo ou fazer em um grande de Portugal? Du, na verdade, sim, depende muito da idade do seu filho, né? Se seu filho já for do sub-15 para cima, um teste em um grande de São Paulo fica complicado, né? Porque já são times formados, na cidade eles já estão olhando meninos de categorias menores. Agora, se vocês têm condições de morar na Europa, e tem que provar que você não está indo morar só por causa do futebol, aí vale a pena você ir lá para Portugal e fazer lá em Portugal também, entendeu? Tudo vai depender das coisas. Agora, se seu filho é novinho, aí faz aqui, faz mesmo nos grandes São Paulo, tenta, depois vai para o menor, tá? Ah, vamos lá. Meu filho tem 6 anos, acabamos de colocar ele na escolinha de São Paulo. É normal, 6 anos é o começo de tudo, né? Ele entra na escolinha com 6 anos, naturalmente os professores vão coordenar ele vai começar a aprender sobre as coisas. Eu já vi atletas que hoje são profissionais que o primeiro treino na escolinha, na Grama Society, o menino sentou e começou a fazer castelinho. Então 6 anos é uma idade pequena, mas é legal ele começar agora. Porque ele vai começar a entender, ele vai treinar com certeza com meninos mais velhos e vai aprender. E aí com o tempo você vai sentindo se ele desenvolve futebol e se ele gosta disso, que o mais importante é ele gostar, né? Aqui o TJN perguntou o que um volante tem que ter para ser essencial. Depende, né? Tem alguns estilos de volante, tem aquele mais marcador e tem aquele que sai mais para o jogo. Hoje o que muitos treinadores buscam, e principalmente na Europa, é aquele volante box to box. O que seria box to box? Você imagina duas caixas, né, dois quadrados em cada parte do campo. É um volante que vai de uma parte do campo até a outra, né? Vou dar exemplos como o Paulinho, o Elias, são dois volantes que fazem isso muito bem. Estão lá sempre defendendo e chegam como surpresa para marcar gol. E aí um volante tem que saber dar um passe bom, tem que saber uma marcação boa e posicionamento é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Quem conseguir mandar as perguntas na caixinha de pergunta fica mais fácil. Deve ter uma interrogação aí para vocês podem mandar lá que eu visualizo mais fácil, tá? Porque aqui na conversa vai subindo, tá bom? O Caio perguntou, o filho dele tem maturação tardia, se tem algum algum observador que dá preferência para os mais fortes, sempre tem, né? Depende muito do estilo. Tem treinador que vai querer apostar nele e treinador que não vai querer. Então isso vai de clube para clube, treinador para treinador.
O Dani é mesmo problema. O filho dele sub-16, o Flamengo de Guarulhos com maturação tardia. Os clubes buscam, mas ele tá num clube, né? Você tem que pensar que pelo menos ele tá num clube, ele vai se destacar, ele tem que trabalhar para vencer isso aí, ele vai ter mais desafios sim. Mas na época de Copa São Paulo, que ele já vai estar quase sub-20, a maturação dele já vai estar quase equivalente à dos outros. E aí pode ser o grande momento dele, enquanto os que já estão maturados vão ficar para trás. É esse o meu conselho, tá? Se alguém quiser entrar ao vivo aí com a gente, comenta aqui embaixo só para eu poder saber qual que é o assunto, tá bom? Eduardo, o que é melhor? Cada estilo de campo, seja futsal, seja society, seja campo, ele vai aprender coisas diferentes, né? Então é sempre legal, se a carga dele for pequena, mantém nos dois, para ele aprendendo e jogando, tá? O Marco tá falando do filho dele que é goleiro e sofre um pouco, é natural, Marcos. Por ele ser um pouco mais baixo, ele vai sofrer mesmo. A gente sabe que infelizmente tem um preconceito. E aí aquilo que eu falei no começo da outra live, ele vai ter que compensar, né, com o esforço físico dele, com, vamos dizer assim, com uma habilidade talvez acima dos outros goleiros, seja com pé, seja o que for, né? Um abraço aí pro pessoal que tá entrando aí pra acompanhar a gente. Vi nosso grande amigo aí, Pedro Ralo, que joga em Portugal hoje. Vamos ver quem mais tem pergunta aqui pra gente. Isso, mandaram aqui na caixinha de perguntas. Vou abrir. O Marcos mandou. Treinar aos 17 anos junto com um profissional sem contrato, você tá no caminho certo? Claro, ele já tá treinando com o profissional, Marcos. Então, poxa, ele tá perto do pessoal, ele tá pegando experiência com os profissionais e tudo mais. O problema dele não ter contrato é o problema do clube. Porque se amanhã aparecer alguém interessado querendo dar um contrato pra ele, aí ele vai perder, entendeu? Quem vai acabar saindo perdendo é ele. Então, ótimo caminho. Se o máximo que puder treinar mais perto do profissional, melhor pra ele, tá bom? E no momento certo ele vai ter o contrato profissional dele. Agora outra pergunta aqui, do Antônio. Qual a sua opinião para você ingressar no futebol? Você tem que passar pelo futsal? A gente sempre fala isso, o futsal te dá uma base melhor, o futsal te dá coisas que o campo e o society não vão dar. E quando o menino é bem novinho, a gente sempre recomenda que comece pelo futsal. Os grandes craques começaram no futsal, porque ele vai treinar coordenação motora, ele vai treinar agilidade, coisas que somente o futsal pode te proporcionar. E depois vai ser muito de grande valia para o futuro do atleta, tá bom? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Tem mais um. Vamos lá, tem mais algumas. Marcelo. Quando uma criança treinar sempre numa categoria superior, ajuda mais ou atrapalha? Marcelo, na verdade ele só tem a ganhar, né? Porque ele está treinando com atletas mais fortes que ele, possivelmente mais experientes. Então, ele só vai ter ganhos psicológicos, porque ele vai ser cada vez testado mais. Uma coisa que é importante você saber, quanto melhor o nível que seu filho treinar, mais ele vai ser exigido e mais ele vai crescer e evoluir, tá bom? Então é sempre bom. É claro, se seu filho for muito mirradinho fisicamente, tem que só tomar um pouco de cuidado com a questão das lesões e ver qual a diferença de categoria que ele está treinando, tá bom? Vamos ver o que mais tem aqui. Dago Abreu. Meu filho tem 12 anos e apareceu empresário. É possível fazer algum contrato? É possível fazer contrato com o empresário, apesar dele não ter grande valia, porque a validade de contrato com os empresários vai a partir dos 14, 15 anos, né, quando a CBF permite. O real mesmo a partir dos 16 anos, quando tem um contrato profissional já registrado na própria CBF. Mas muitos empresários hoje em dia estão buscando atletas novos e fazendo alguns contratos de parceria, para monitoramento e cuidar desses atletas. Tem que só olhar direitinho quem que é o empresário, ver um pouco do histórico dele, porque tem muitas pessoas do bem no meio do futebol, mas também tem pessoas que podem atrapalhar a carreira do seu filho, tá bom? Espero ter ajudado. O Carlos perguntou. Hoje é necessário o jogador fazer mais de uma posição em campo? Não é que é necessário, Carlos, mas é muito importante que se faça, né? Porque você ajuda o seu treinador. Ele vai ter mais opções, ele vai conseguir... Você é um atleta, por exemplo, em viagens de campeonatos que só podem levar poucos jogadores para o banco, se você é um jogador que vale como zagueiro e lateral, ele não precisa levar um lateral ou um zagueiro. Ele elimina alguém do banco e pode talvez pôr um atacante para uma possível derrota no jogo e pôr um time mais ofensivo, entendeu? É bom para você. Às vezes tem um cara muito bom na sua posição, você é meio de campo, tem um cara muito bom, mas os que estão na volante não são tão bons. E você sabe fazer também e você ganha a posição lá. Então é melhor pro atleta e ajuda consequentemente o clube, tá bom? Vou responder mais uma pergunta aqui, vamos lá. O Dani Wander. Meu filho fez futsal do sub-6 e sub-14 na base do Corinthians. Sonho ele para São Paulo sub-16. Bom, o nível de futsal dos clubes são parecidos, né? Que a gente tem na capital e tudo mais.
o seu filho tem que sempre almejar coisas grandes, passos maiores. Não sei se ele quer continuar no futsal ou ir para o campo, mas eu acho que é isso. Ele tem que sempre dar um passo maior. Se ele considera que o São Paulo é melhor que o Corinthians, não sei se ele ainda tá ou já saiu, mas ele tem que dar esse passo. Tem que sonhar, tem que buscar ir no caminho dele, tá? Gente, eu falei pro pessoal fazer as perguntas aqui embaixo na interrogaçãozinha, porque quem fez aqui na conversa eu acabei não conseguindo ver, tá? Não conseguindo ver. Eu vou responder mais uma pergunta e vou encerrar a live de hoje, tá bom, pessoal? Aí depois quinta que vem tem mais live e a gente bate um papo melhor. Vai ser essa aqui do Fábio. O que você acha sobre o monitoramento de meninos de 9 a 12 anos que os clubes fazem? O atleta fica uma semana treinando e muitas vezes não são relacionados para as competições. Fábio, o monitoramento ele é necessário, né? Até pela questão do menino ainda não poder alojar e para eles darem oportunidades. Eles querem ver como esse menino se sai num período longo de tempo, né? Às vezes eles olham um menino um dia e é o melhor dia dele, às vezes eles olham e é o pior. Então, quando eles percebem que esse menino tem uma capacidade para desenvolver, eles vão querer lapidar esse menino e aos poucos fazer ele virar um jogador profissional e fazer com que ele aconteça, tá? Então, é muito bom esse monitoramento. Se seu filho está fazendo parte de algum clube, ótimo. Mesmo que ele não viaje para as competições, ele faz parte dos planos do clube, seja para daqui 1 ano, seja para daqui 2 anos, mas o clube está avaliando e vê uma possibilidade nele, tá bom? Pessoal, então eu queria agradecer a todos vocês, né? Podem continuar mandando perguntas pra gente, divulguem pros amigos, ajuda bastante a gente, quem puder divulgar pros amigos. Vejam nossos vídeos no canal do YouTube que a gente tem bastante. E o que vocês tiverem de dúvidas e curiosidades, podem comentar no inbox, a gente lê todas. Às vezes a gente não consegue responder porque é uma quantidade muito grande, mas pode ter certeza que a gente lê, a gente guarda e a gente faz lives e conteúdos para poder responder sobre essas coisas, tá bom? Agradeço vocês, muito obrigado, boa sorte para todos aí, estamos torcendo por todos vocês e estamos aqui para ajudar. Valeu, gente, um abração, até quinta que vem.